No final do século XIX, os primeiros imigrantes italianos começaram a sua busca por uma nova vida longe da sua terra natal. Diante de uma Itália em crise, o Brasil era visto como um recomeço. Em 14 de maio de 1886, um grupo de italianos fundou a então Colônia de Antônio Prado, sexta e última colônia da imigração. A fé de uma vida mais digna fez com que deixassem a sua terra natal e adotassem um novo mundo como seu. E é claro, em meio a tudo isso, não poderiam faltar as festas, um encontro entre as famílias e comunidades para celebrar os resultados de tanto trabalho, as conquistas e também o culto aos seus santos. Afinal de contas, a devoção faz parte do povo italiano. A noite italiana foi a forma encontrada para reviver as tradições dos antepassados, da época dos filós. O mundo já havia evoluído e Antônio Prado flertava com o desenvolvimento, mas por suas características interioranas ainda era possível preservar muita cultura, muitos costumes e a farta gastronomia. O Francisco Anguinoni e a Gema, casal, e Armindo Beltrame e a Nilva foram no encerramento da Convenção Estadual do CDL, em Porto Alegre. Apresentaram um coquetel. E o que era esse coquetel? Polenta, queijo e salame. E copa. E vinho, todo mundo em pé. E aí o Francisco Anguinoni e o Armindo Beltrame, com as suas esposas, quando voltaram dessa convenção, achamos a festa para Antônio Prado. Imagina que há 44 anos atrás, ia vender ingresso para comer polenta, salame e queijo. O que a maioria dizia? Formai o salame e lemos a casa. Na sexta-feira de noite, se reunimos quantos ingressos nos tinha vendido. A nossa ideia era botar 500 pessoas. E aí na reunião foi vendido 100. E aí decidimos, amanhã se nós não vendermos, nós vamos dar de graça. Aí vendemos 100 ingressos e demos 150 de graça, para botar 250 pessoas. 1 quilo de farinha, entregava para um, entregava para o outro. Aí no sábado nós íamos recolher essa polenta dos voluntários. E aí o Francisco Anguinoni dizia, nós temos que fazer uma bitorneira para fazer a polenta. Aí ele falou com o pessoal da metalúrgica Via Piana, e a metalúrgica desenvolveu essa bitorneira, e aí na época eu sei que custou caro. E aí começamos até a emprestar para todo mundo. E hoje cada capela tem uma polenteira dessa. Um baril e fizemos um tampão em cima. E aí em cima você colocava a comida. E a polenta era brustolada em cima na chapinha, tinha os 10 fogões a gás. E brustolava a polenta aí e se servia aí. A maioria ficava em pé, alguns sentados, mais idosos e tal. E assim foi a primeira. Após as primeiras edições, a noite italiana foi se estabelecendo no gosto do público. Afinal de contas, manter viva as tradições não era um sinal de atraso, mas sim uma capacidade de resguardar a essência de cada cidadão. O sucesso crescente de público fez com que a partir da sexta edição, no ano de 1986, houvesse a necessidade da comercialização antecipada de ingressos, garantindo que não haveria mais pessoas do que o salão comportava. Os anos 90 chegaram em Antônio Prado e com ele uma nova discussão. A possibilidade de construção de um espaço que pudesse abrigar mais pessoas. Afinal de contas, os eventos começavam a ser um sucesso. Em 27 de dezembro de 1996, o Centro Municipal de Eventos foi inaugurado em Antônio Prado. Uma obra com 6.200 metros quadrados e um investimento à época de R$ 1.200.000.
Na primeira edição da Noite Italiana realizada no espaço, no ano de 1997, um sucesso absoluto de público, mais de 4.000 pessoas. A partir do ano de 1998, uma nova ampliação começava a ser estudada, mas dessa vez, ampliação de datas da realização da festa, de um sábado no mês de agosto para 2 sábados, ampliando a oportunidade das pessoas participarem e vivenciarem a Noite Italiana. Incrementar com 2 noites essa noite italiana, porque uma só muitas vezes dava prejuízo, e se tu pegava uma noite ruim, então surgiu essa ideia de 2 noites, até teve épocas que foram feitas 3. Porque na época não tinha redes sociais que divulgassem, tinha que ir nas rádios, TV, tinha que ir para Lages, para Porto Alegre, para Veranópolis, nas rádios. Começamos a divulgar a Noite Italiana em março. E todas as sextas, sábado e domingo nós ia divulgar a Noite Italiana. Onde tinha mais que 10 pessoas, nós estávamos no palco. Então aquilo chamou muita atenção e divulgou. O pessoal começou a ficar curioso. Na terceira Noite Italiana que eu fiz, que nós fizemos, enfim, né? Ficou mais ou menos 1.000 pessoas fora sem ingresso. Porque esgotou os ingressos. E aí foi aberto o precedente para fazer 3 noites italianas. A gente resolveu fazer 3 noites na Noite Italiana. Com o decorrer a gente se deu por conta que 3 noites e 2 noites o público se dividiu. Ficamos assim 2 anos e voltamos também de uma decisão de diretoria, voltamos atrás para 2 noites de novo, né? Nós pensamos em mudar para buffet. Só que buffet para aquela época também era uma coisa muito... Era moderno demais, né, para a Noite Italiana. Então, na época, era dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. E as que vinham voluntariada no começo, né? E aí, só que eles não tinham prática, um treinamento para servir bem as pessoas. E ficou um pouco a desejar, né? E daí eu assumi a responsabilidade. Digo, não, vamos fazer buffet. Se a coisa der boa, o mérito de todos. Se for ruim, a culpa é minha. Vou assumir a responsabilidade e vamos mudar. Não tivemos nenhum problema assim de dizer, erramos aqui. Não, acertamos tudo, deu tudo certo. Aí nós tivemos a ideia de fazer uma decoração. Aí nós montamos as cantinas, montamos as cozinhas. Ficou bonito, porque nós montamos as casinhas com aqueles lambrequins, sabe? Então ficou bonito. E fizemos uma decoração na entrada mesmo, no hall da entrada ali. Nós botamos uma carreta, botamos umas pipas com vinho, né? Montamos um pareiral. Então as pessoas entravam por baixo do pareiral para entrar, ficou bem bonito. As pessoas estavam carentes de emoções para a Noite Italiana. Eles tinham que viver alguma coisa da Noite Italiana, que identificasse a Noite Italiana. Aí nós pensamos em botar um tenor, o Giovanni. E aí nós apagava todas as luzes, ficava só as tiaretas em cima das mesas, ficava a iluminação, e ele começava a cantar. E os caras procurando onde é que estava o tenor. e com aquela voz do tenor, então identificou bastante a Noite Italiana, né? Ficou lindo, lindo demais. Aí nós botamos 2 soprano e um tenor. Aí montamos um canhão, um seguidor no meio, né? Que era o Celestino Anguinoni que fazia o trabalho. Então, quando cantava soprano lá na ponta, ele focava para soprano. Aí ele parava de cantar, aí começava a cantar outra do outro lado, ele focava lá. Aí depois começava a tocar o tenor, cantar o tenor, daí ele ficava o tenor. Então o pessoal procurava onde estava a música, ficou muito bonita, ficou emocionante. E era o que faltava, emoção para a Noite Italiana. Na 30ª Noite Italiana, eu fui convidado pelo senhor Walter Vizintin para cuidar do almoxarifado. O Walter era um presidente assim, de uma mente aberta, assim, aí ele rolou de fazer os charites. E quem fez os charites fui eu. E na Noite Italiana, esses charites eram colocados nas mesas. Aquilo era um espetáculo, à parte, sabe? Uma coisa assim fora do comum. Cada festa, as mesas eram posicionadas numa maneira, para a pessoa que sentasse nunca ficasse de costas para o palco. Que eu fui numa festa, já estava quase para almoçar, e ele olhava assim para um lado e para o outro, ele estava procurando lugar para sentar. E eu no meu lado tinha um prato vago. Eu estava meio apertado, mas eu perguntei, digo, o senhor está procurando lugar para sentar? Sim. O senhor senta aqui comigo, senta aqui do meu lado. Aí ele me perguntou, dizendo, você é de onde? Digo, olha, eu moro em Antônio Prado.
Mas eu me criei aqui nessa comunidade, aqui na Vendia do Mel. Eu tinha um irmão meu que ficou 20 anos em Antônio Prado. Opa! E quem que era seu irmão? Ele disse, o Padre Esquio. Eu me emociono ainda porque... Eu disse, olha, quem que eu estou conhecendo hoje? O irmão do Padre Esquio, Domingos Esquio. Todos os anos que teve noite italiana que eu fiquei lá em cima, ele e a esposa dele vinham na noite italiana. E um outro caso, um casal de senhores com uma filha e o genro. Esse senhor, ele estava numa cadeira de rodas. Aí eu peguei os ingressos deles, os 4 ingressos. Aí eu perguntei se eles queriam um chapéu, se queriam um lenço. Aí eu levei lá para ela e disse, ó, agora vocês ficam à vontade. Daí um pouco, uma meia hora, talvez até mais. Olhei lá, eles estavam lá. Não estavam comendo, não estavam nada. Eu digo, porcaria, o que está acontecendo? Aí fui lá. Eu disse, o que está acontecendo aqui que vocês não estão comendo nem bebendo? Não, nós estamos esperando que os garçons venham nos servir. Eu digo, não. Eu disse, não, vocês podem ficar à vontade, podem, ó, tem 5 buffets. Vocês podem escolher o que tem num buffet, tem nos outros, tudo. Mas nós temos que servir, sim. Mas nós pagamos para entrar, não. Vocês pagaram para entrar e para comer e beber à vontade. Aí eu fui com eles, veja bem. Só ficou o senhor com a cadeira lá na mesa e os outros 3 me acompanharam, nós fomos lá. Vocês serviram, levaram para o senhor. No sábado de manhã eu subia lá, vamos dizer, 7 horas da manhã. Abri as portas para o pessoal começar a trabalhar. Eu vinha para casa no domingo à tarde. Eu passava sábado inteiro, a noite inteira, vinha para casa no domingo à tarde. Eu me estressava, vamos dizer, me cansava na noite, mas eu tinha a minha recompensa. A Noite Italiana foi construída como uma representação ampla e fidedigna do povo italiano, retratando a gastronomia e a culinária. Foi o evento desbravador, a primeira grande festa promovida no município. Um verdadeiro encontro de família, amigos, para cantar, dançar, comer, recordar os bons tempos e quem sabe até rever familiares oriundos de Antônio Prado, mas que habitavam em outros municípios. Os anos 90 chegaram e Antônio Prado olhava para o horizonte como quem queria mais. A possibilidade da criação de novos eventos era vista como uma realidade para o município que buscava receber cada vez mais turistas para vivenciar cultura, história, gastronomia e também o desenvolvimento na área industrial que já começava a acontecer. Fomentar a geração de negócios e mostrar ao público visitante aquilo que era produzido em Antônio Prado foi o desafio. E para isso foi criada a Mostra del Paese. Como uma cidade de maioria italiana, o termo paese trazia um significado especial. Afinal, na sua tradução a partir do italiano, pode significar país, mas também um lugarejo, uma cidadezinha pequena. De uma feira que nós pudéssemos dizer para a população e para a região, bom, Antônio Prado tem uma produção industrial importante, né, tem uma produção que ela deve ser mostrada, né, e mostrando isso que nós já temos, também nós estaremos influenciando e estimulando, né, outros empreendedores, né, para seguir a linha do empreendedorismo de negócios. Eu peguei e fiz o projeto de toda a feira, conceituei a feira, coloquei todas as áreas, quais eram os objetivos de cada área, como tinha que trabalhar, como que não tinha que trabalhar, como que tinha que fazer captação de recursos, que tinha que ter uma área de marketing, uma área de divulgação, uma área de montagem. E realmente, na época, eu até fui criticado pelo pessoal, para com essa teoria aí, vamos fazer a feira e não fazer documento, né? E esse documento, ele acabou sendo, digamos assim, um start inicial para a gente depois poder dar continuidade na segunda, na terceira, na quarta, até que foi o projeto. Primeiro, nós iríamos fazer no Colégio São José, que tinha uma cancha ali, né, que podia ser aproveitada, né. O nosso potencial industrial de Antônio Prado, ele é forte, né, nós temos indústrias boas,
indústrias fortes, que foram nascendo desse todo o envolvimento comunitário de empreendedorismo da cidade, né? Que a gente foi, vamos dizer assim, foi estimulando essa parte ali. Pessoas que iam lá, olhavam o negócio, eu acho que eu consigo também fazer isso, né? Aí quando eu assumi a terceira, a gente pensou, poxa, mas todo o projeto tem que crescer, como que vai crescer? E eu lembro que na época o Clóvis Olhan tinha concorrido a prefeito, tinha se eleito, e ele tinha uma visão bastante expansionista disso. E eu fui conversar com ele, logo que ele assumiu, eu digo, Clóvis, nós precisamos fazer crescer, conta comigo. E digamos assim, a Mostra del Paese, ela ajudou muito a desenvolver Antônio Prado, desenvolver a indústria de Antônio Prado. No ano de 2008, a Mostra del Paese chegava à sua 9ª edição, reunindo aproximadamente 60 expositores de diversos segmentos, agora inclusive do setor agroindustrial, que estava em expansão no município. Nesse cenário de possibilidades, a Mostra del Paese perde espaço para a criação de um novo evento, a FENAMASSA, que inclusive surge com objetivos muito parecidos aos da mostra, promover o desenvolvimento do município através do turismo. Mas o que a FENAMASSA realmente agregou? A resposta é simples: a busca por um diferencial. A partir da seguinte pergunta: no que realmente somos bons? Estava criado aí o desafio que apresentava a massa como prato principal para receber e atrair novos turistas. Quando assumimos a SIC em 2009, 2010, a ideia era fazer coisas inovadoras, mudar, reorganizar tudo e ter ideias novas. E nós vimos que em Antônio Prado nós tínhamos um apelo muito grande de elevar o nome de Antônio Prado, de forma a Antônio Prado ter a sua marca. Assim como Gramado tem o chocolate, Pelotas, doce, a Fena Doce, Bom Princípio, Moranguinho. Então tu tem uma identidade. E ali a gente começou a discutir que a identidade era a massa. Nós criamos um programa chamado Avante 2030, que era um planejamento estratégico assim, para os próximos 20 anos. Para achar uma vocação turística para o Antônio Prado. E também fazíamos um programa mensal de rádio, né, ao vivo, um sábado, pela manhã, pela Rádio Solares, onde a gente trazia palestrantes de outros municípios, né, de várias áreas, para dali a gente tirar alguma ideia, uma sugestão para essa vocação que a gente queria. E aí, numa dessas palestras que a gente trouxe, nós trouxemos o Nelson Tesser, um empresário de Caxias do Sul, que tinha sido presidente da SIC de Caxias, e ele nos provocou uma ideia, uma sugestão. Ele falou na época com relação a fazer uma feira do biscoito, ele falou, né? E dizia, pô, vocês trabalham muito com massa, aqui tem a farinha, aqui, né, o moinho, enfim. Então, vamos começar a pensar nisso aí. E aí começamos a discutir o nome e a ideia, Feira Nacional, Festa Nacional da Massa, e aí começou a ter esse nome, para a gente acreditar naquele produto. Então, até ficou Fé na Massa, a gente acreditar nesse produto, né? E aí, nesses 2 primeiros anos, 2011, 2012, a gente ficou trabalhando, trouxemos o Sebrae, cursos profissionalizantes para garçom, a parte de engenharia de alimentos, tivemos muito forte isso. E fomos atrás de todas essas, até os chamados fundos de quintal, né, que trabalhavam com a massa, para poder trazer, para capacitar eles, para trazer e ter aquele espírito da FENAMASSA. Os restaurantes, enfim, todos começamos a impregnar eles desse interesse, dessa identidade da massa, FENAMASSA. A FENAMASSA se estabeleceu alguns critérios, alguns eixos, né, de atuação, né, que nós pudéssemos fazer um grande envolvimento comunitário além, né, que até então a feira era um envolvimento mais de comércio, de indústria, dos empreendedores, mas a FENAMASSA, ela já, nesse aspecto, ela mudou. Não, é o envolvimento comunitário que nós precisamos. Mas o patrimônio histórico, o envolvimento com a parte cultural, com a parte gastronômica, fechou, né, de uma maneira, fez uma receita perfeita. Normalmente,
o que eu percebi nesse tempo é a ideia da mudança. Somos, de uma certa forma, um pouco conservadores aqui. E a mudança sempre cria um certo desconforto. Então, essa ideia de trazer coisas novas, quando chega, parece que o pessoal fica um pouquinho retraído. Mas entram de cabeça quando a ideia é boa. A gente visitou vários restaurantes, lanchonetes, enfim, tudo que tinha na cidade ligado à culinária, a gente visitou. Tá? Mas em torno assim, de uns, eu acho que 70%, né, uns 30% não acreditaram, uns 70% acreditaram e vieram, né, nessa primeira. Depois, com o tempo, alguns não continuaram aí e começaram a ver os nomes. Até aqueles que não quiseram entrar, vieram nos procurar nos outros anos. Realmente foi muito bom, a gente quer ficar, vamos entrar então. Isso aí deu certo, né? E nós temos esse acervo dessas 48 casas tombadas pelo IPHAN, pelo Patrimônio Histórico. Isso aí não tem lugar nenhum aqui no Brasil. Então a gente tem que valorizar isso. Então criamos esse espaço para ser no centro histórico, na praça, coberto, e aí trazermos as empresas para fabricarem a massa ali, mostrar toda a sua expertise, né? E os restaurantes também estarem ali, né? Além de todos os restaurantes da cidade, do entorno. Entre os ajustes de percurso, houve uma definição importante para o futuro do evento: a realização de forma bienal, não mais anual, devido à falta de tempo hábil para captar recursos de um ano para o outro. Desde o início, desde da formação lá, junto com o Humberto, que ele queria pensar algo para Antônio Prado, né? A gente sempre tentou contribuir da melhor forma possível. Daí quando surgiu a FENAMASSA, a primeira edição da FENAMASSA, a preocupação sempre era ter a indústria lá dentro, mostrando aquilo que sabia fazer, né? Então a gente faz o capelete colorido, um exemplo, o capelete colorido, um outro tipo de massa, a gente serviria isso aí para os visitantes, né? Daí foi montado um prato e tal, mas não teve tanta aderência das outras empresas como nós, né? Como nós se engajamos na FENAMASSA. Então vamos inventar alguma coisa, né? Primeiro foi 4 ou 5 participantes, assim, então vamos lá, incentivando para que acontecesse, para chegar no nível que está hoje, né? E a pipoca de gringo surgiu que nós tínhamos um cliente, uma cervejaria, e o meu irmão, o Cândido, levou uma amostra dos capeletes fritos para ele, e ele acabou provando e disse: bah, isso aqui é que nem pipoca. Aí brilhou, né? O Cândido teve a ideia de dizer: tá aí, a pipoca de gringo. Em terra de gringo até a pipoca é diferente. Aí surgiu, hoje é marca registrada, a pipoca de gringo, só nós fizemos, né? A FENAMASSA, ela faz com que, no local em que ela acontece, ela faz com que a população entenda, né, a importância do patrimônio que tem, porque quando tu convida os outros para vir para a tua casa, mostrar aquilo que tu tem de melhor, fazendo uma analogia com a casa da gente, né? É isso que a FENAMASSA traz. A FENAMASSA para o centro histórico, para o núcleo máximo do nosso tombamento, se apropriando desse espaço como cenário, como uso, para receber o turista e a comunidade, é uma demonstração muito grande de pertencimento e de um novo formato de entendimento do patrimônio. Se a Noite Italiana foi a festa desbravadora, a FENAMASSA veio para gerar uma verdadeira imersão na cultura italiana. Realizada em meio ao maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, as casas tombadas como patrimônio histórico e artístico nacional. Antônio Prado, ele preserva seu patrimônio em função do afastamento da estrada. Até que a estrada Júlio de Castilhos era a principal rota comercial, Antônio Prado teve seu apogeu econômico, né, em números de instituições bancárias, em hotéis, em população, em casas comerciais. Quando a estrada Júlio de Castilhos ela tem seu declínio em função da abertura da 116 por São Marcos, o nosso patrimônio histórico ele sobrevive. Então, o que houve de confuso é que muitas pessoas acreditavam que o atraso econômico de Antônio Prado se devia ao tombamento.
e exatamente o contrário. O atraso causado pela movimentação da estrada causa a preservação, que esse decreto, em virtude do iminente risco de desaparecimento desse material original, então houve o tombamento ali no final da década de 1980. Festas que unem gerações para manter acesa a chama da cultura e valorizar a gastronomia. Essas são as nossas festas, um orgulho de todo o pradense. Um legado que une gerações. Da desbravadora noite italiana, passando pela inovadora Mostra del Paese e a tradicional Fenamassa. Em cada uma, encontramos características únicas, mas em todas elas, encontramos uma ideia em comum: a valorização da cultura e dos costumes locais.